Oi pessoal, como é que a gente faz para conferir se um cálculo está correto sem a calculadora? É o que a gente vai descobrir hoje com a prova real, que é o cálculo inverso daquele que a gente fez. Então, como a gente já viu antes, o contrário da adição é a subtração, o contrário da subtração é a adição, o contrário da multiplicação é a divisão e o contrário da divisão é a multiplicação. Então, essas são operações inversas. Aqui eu vou resolver então o cálculo 474 mais 285, 4 mais 5, 9, 7 dezenas mais 8 dá 15. O 5 a gente deixa aqui, o 1, que é centena, passa aqui para cima e a gente faz 1 mais 4, 5, 5 mais 2, 7. Resultado 759. Agora, se eu quero fazer a prova real desse cálculo, que é o cálculo inverso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a montagem do cálculo pelo resultado, que é o 759. Antes eu tinha somado 285. Agora eu vou fazer o contrário da adição, que é a subtração. Então eu vou tirar 285. O meu cálculo então vai ficar assim: 759 menos 285. Começando pela unidade, de novo, 9 menos 5 dá 4. 5 menos 8 eu não consigo fazer. Então, eu tenho que desmanchar uma centena aqui do 7. Se uma centena vai passar para cá, eu vou ficar com 6. Aqui, como recebeu uma dezena a mais, ficou com 15. E agora sim eu posso fazer. 15 menos 8 dá 7. E 6 menos 2 dá 4. O resultado deu 474. Eu cheguei, então, naquele número inicial que eu tinha no cálculo de adição. Isso quer dizer que a minha prova real tá certa, porque eu cheguei no resultado que era o número inicial do outro cálculo. Se eu quisesse fazer o contrário, então, se eu tivesse um cálculo de subtração e eu quisesse fazer a prova real, qual seria a operação que eu iria utilizar? Seria a adição. Tanto a adição é o contrário da subtração, quanto a subtração é o contrário da adição. Então, eu sempre vou utilizar uma dessas operações para fazer a prova real e conferir se o meu cálculo está correto. Aqui eu tenho um cálculo de divisão que eu posso usar tanto a tabuada de Pitágoras, ou a tabuada comum, ou até mesmo o material dourado ou algum outro material concreto para poder fazer as multiplicações que eu vou precisar, né, para resolver esse cálculo. No cálculo de divisão, como a gente já sabe, nós começamos da esquerda para a direita. A gente vê se o 9 é maior do que o 4, que é o divisor. Como ele é maior, a gente consegue dividir. Se ele fosse igual, a gente também conseguiria dividir. Só quando é menor que daí não. A gente tem que pegar o número que está do lado dele junto para a gente poder fazer a divisão. A gente faz então 9 dividido por 4, que dá 2. Coloco 2 aqui. Tudo que é número que eu coloco aqui, quer dizer que eu multiplico por esse e coloco o resultado aqui embaixo. Então, 2 vezes 4 é 8. Eu coloco aqui o 8, o sinal de subtração, porque eu vou fazer agora 9 menos 8. 9 menos 8, então, dá 1. Quer dizer o seguinte, se eu tiver 9 elementos, 9 objetos para distribuir em 4 grupos, cada grupo vai ficar com 2 objetos e vai sobrar um de fora que a gente não consegue dividir. Então, por isso que eu resto 1 aqui. E agora, o que eu faço? O 5 vai ter que descer. Então, eu faço uma setinha do 5 e coloco ele aqui do lado do 1. Então, ficou 15. O 15 agora é maior que o 4 e eu consigo dividir. Se eu pegar, então, 15 objetos e dividir em 4 grupos, isso vai dar 3 elementos em cada grupo. Tudo que eu coloco aqui, eu multiplico pelo divisor. 3 vezes 4 é 12. Então, coloco 12 aqui embaixo do 15. Coloco um sinal de subtração, que é menos. E agora, eu vou fazer, então, o sinal de igual. E vou resolver. 15 menos 12 dá 3. Aqui eu posso colocar um 0, ou então não precisa, porque o menos 1 é 0. O que isso aqui quer dizer? Se eu tivesse, então, 15 coisas, 15 objetos para dividir em 4 grupos,
daria 3 em cada grupo. Eu colocaria então 12 dentro dos grupos e sobraria 3 do lado de fora. Então meu resto é 3. E agora eu ainda tenho o 6 para baixar. Eu faço uma seta então, e coloco o 6 aqui. Então, ficou o número 36. 36 dividido por 4 dá 9. Coloco 9 aqui. Isso quer dizer 9 vezes 4 é 36. 36 menos 36 dá 0. Então, 36 objetos divididos em 4 grupos, eu consegui colocar todos dentro dos grupos e não sobrou nada. Por isso que o meu resto é 0. O resultado do meu cálculo, então, 956 dividido por 4 dá 239. E qual é o contrário da divisão? É a multiplicação. Então, se antes a gente fez 956 dividido por 4 e deu 239 o resultado, agora nós vamos fazer 239 vezes 4. E para dar certo, o resultado dessa conta de multiplicação vai ter que ser 956. Então, nós fazemos 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. A gente coloca o 6 aqui na unidade, o 3 sobe aqui na dezena, aí nós fazemos 3 vezes 4, 12, mais 3 dá 15. O 5 fica aqui, o 1 que é centena sobe, 2 vezes 4 é 8, 8 mais 1, 9. O resultado deu 956. Chegamos aqui no número inicial da conta de divisão. Então, agora se eu tiver 829 dividido por 3. A gente começa da esquerda para a direita, que nem no outro exemplo. Se eu tiver 8 objetos para dividir em 3 grupos, vai dar 2 objetos em cada grupo. Isso quer dizer que 2 vezes 3 dá 6. E vai sobrar 2 objetos fora dos grupos que eu não consigo dividir. Agora, eu baixo esse 2 aqui do lado desse outro 2 e vai ficar 22. Se eu tiver 22 objetos para dividir em 3 grupos, vai dar 7 objetos em cada grupo. Isso quer dizer que 7 vezes 3 é 21, porque vai sobrar um objeto também fora dos grupos que eu não vou conseguir dividir. Então, 2 menos 1 é 1, 2 menos 2 é 0. Fica assim. Agora, eu vou baixar o 9 aqui do lado do 1, 19. Se eu tiver 19 objetos para dividir em 3 grupos, eu vou conseguir colocar 6 objetos em cada grupo, só que não vai dar uma conta exata, porque 6 vezes 3 dá 18, 19 menos 18 sobra 1. A nossa conta termina aqui, dá uma conta inexata, né? Porque tem resto 1 e o resultado dá 276. Agora a gente vai fazer a prova real para ver se esse cálculo está correto. Então, o contrário da divisão é a multiplicação. Eu vou pegar então o resultado, que é 276, e vou fazer agora vezes 3, que era o número que eu estava dividindo antes. Vai ficar assim. 6 vezes 3 dá 18. Eu coloco 8 aqui na unidade, o 1, que é dezena, sobe aqui em cima do 7. 7 vezes 3 dá 21. 21 mais 1 dá 22. Eu coloco 2 aqui e o outro 2, que é centena, sobe aqui. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 2 dá 8. O resultado deu 828. Mas espera aí, não tinha que dar 829 para estar certo? Quer dizer que a minha conta está errada? Não, não quer dizer que a conta está errada. Quer dizer o seguinte: vocês lembram que a nossa conta de divisão não deu exata, deu um resto 1. Então, esse resto vai ter que ser somado com 828. Então, fica 828 mais 1, que dá o resultado 829. Então, agora sim eu cheguei no resultado que eu precisava, que era 829. Isso, então, é bem importante de lembrar. Em contas de divisão que tem resto diferente de 0, a gente precisa depois, na prova real, somar esse resto para chegar no número inicial ali. Se a gente esquecer de somar esse resto, não vai dar certo. E aí não vai querer dizer que o cálculo de vocês esteja errado, mas sim que vocês esqueceram alguma coisa aí, que no caso é o resto da divisão. Então por hoje é isso, gente. Tchau!